Caramba, mano. Tá rápido, né? Sabe o que é que tá tocando? Sabe não? Eita, pelo que gritaria é essa, mano? Ô, Migão, o que tá tocando? O que é, mano? Mano, pior que eu não sei não, mano. Um amigo meu me deu isso daqui e falou que nós ia ficar mais bruxo que o Harry Potter, mano. Puta piadinha merda, hein, mano. Nossa senhora, olha o que eu fui mais bruxo que o Harry Potter. Nossa. Eu tenho certeza que depois que você assistir esse vídeo aqui, você for em uma rave, um festival, e aí você estiver lá na pista de dança e algum amigo seu, ou até mesmo alguém que estiver lá na festa, te perguntar qual que é a vertente que tá tocando, eu tenho certeza absoluta que você vai saber responder, porque eu tô aqui hoje para poder te contar tudo sobre as vertentes do Psytrance. Então, bora lá! Fala, meus amantes do Psytrance, para você que ainda não me conhece, eu me chamo Vinícius Carvalho e eu sou um amante da música eletrônica, mas principalmente do Psytrance. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês tudo sobre as vertentes do Psytrance, quais são esses estilos, como que eles são caracterizados e como que você vai conseguir identificar eles quando você estiver lá na pista de dança, quando você estiver lá com seu amigo e ele te perguntar, você vai saber responder depois desse vídeo. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal que eu tenho certeza que isso aqui vai te agregar muito e ainda tem muita coisa ainda por vir. Ativa o sininho também porque o YouTube vai te mandar a notificação e aí você não vai perder nada daqui do canal, beleza? Então, vamos que vamos, galera. Tá, Vinícius, tá. Você quer me falar quais são as vertentes do Psytrance, como que eu vou conseguir identificar elas? Mas eu não sei nem o que é uma vertente. Tá bom, vamos lá. Eu vou te explicar o que é uma vertente. Uma vertente nada mais é do que a variação que a música pode ter. É a forma como ela é construída, a forma como ela é produzida. Então, isso caracteriza uma vertente. Então, por exemplo, dentro da música eletrônica, nós temos o house, nós temos o techno, nós temos o dubstep e também a gente pode considerar o Psytrance como uma vertente da música eletrônica. Mas agora no caso nós vamos falar das vertentes especificamente do Psytrance. Antes de eu continuar, eu primeiro tenho que explicar para vocês um termo que a gente usa bastante quando a gente está falando de vertente da música eletrônica, principalmente vertente do Psytrance, que é a questão de BPM. No caso, BPM são batidas por minuto. Então é bem possível você conseguir identificar as vertentes do Psytrance através dos BPMs. Porém, hoje em dia já não é mais tanto uma regra. Você ainda consegue identificar algumas músicas pelo BPM. Às vezes algumas têm um BPM um pouco mais acelerado, às vezes você tem um BPM um pouco mais lento. Então, a partir disso você consegue até identificar qual é a vertente que está tocando. Mas isso daí também já deixou de ser uma regra, já não é mais exclusividade pelo BPM. Mas a gente costuma utilizar bastante para ter uma referência boa. Beleza, agora a gente já entendeu o que é uma vertente, certo? Então eu vou falar para vocês agora quais são as vertentes mais importantes que estão presentes no Psytrance. Então nós temos o Progressive Trance, nós temos o Full On, nós temos o Goa Trance e nós temos o Dark Psy. Essas são as principais, as que, vamos dizer assim, a base do Psytrance. É claro que nós temos as subvertentes, que no caso seriam a vertente da vertente. Então, no caso, se a gente tem o Full On, nós temos as subvertentes do Full On. Do Dark, nós temos as subvertentes do Dark, mas vai ficar um vídeo muito longo, vai ficar um vídeo cansativo, então eu vou tentar me resumir um pouco mais nessas que são as principais e quem sabe mais pra frente eu faço um vídeo especificamente de algumas vertentes aí que possuem algumas subvertentes pra gente poder falar um pouquinho mais, beleza? Bom, antes de eu começar a falar sobre as vertentes especificamente, sobre prog, sobre full on, sobre a Goa, a gente tem que entender, galera, que aqui o Psytrance, toda essa cultura trance é uma arte, é um tipo de arte, os DJs são artistas, o que acontece tudo é uma arte, então nada é uma regra, nada é exceção, tá, galera? A gente vive num mundo da arte, então tudo tá em constante mudança, tá tudo sempre se transformando, o pessoal tá sempre trazendo coisa nova, coisa diferente. Então, galera, eu não gosto de usar as palavras sempre, nunca, certo e errado, porque é uma arte, gente. Então a gente não tem aquilo que é sempre isso, ou então nunca vai ser isso, ou que tá certo ou que tá errado. Sempre a gente vai ter as coisas evoluindo, as coisas mudando, então a gente vai estar sempre aí se adaptando ao que tá vindo, beleza? Agora, vamos lá, vamos falar das vertentes. Beleza, então agora, a primeira vertente que a gente vai falar, Goa Trance.
Trance. O Goa Trance, ele é basicamente a raiz do Psytrance. Ele foi o que surgiu, foi um dos primeiros estilos que surgiu desde lá da época dos hips. Ah, falando nisso, se você ainda não assistiu a origem do Psytrance, se você ainda tá meio perdido, não sabe do que eu tô falando, por que eu tô falando das vertentes do Psytrance, você não tá entendendo nada, eu vou deixar um card aqui pra vocês, corre lá, eu vou estar contando a história do Psytrance, como que surgiu, quem foram as primeiras pessoas que fizeram as festas, como que surgiu os DJs, aonde foram as primeiras festas, então corre lá, vai ter muita coisa boa mesmo pra você poder ver, então não deixe de conferir lá, beleza? Pode ser depois desse vídeo aqui, beleza? Então, voltando, o Goa Trance foi um dos primeiros estilos que surgiram, então ele tá lá desde a época do surgimento do Psytrance. Então ele tem uma característica única de ser um som mais orgânico, ele não tem aquele som tão metalizado, tão pesado, ele é um som leve, um som gostoso, ele é muito, muito gostoso de ouvir. Acaba sendo uma vertente que você consegue identificar ela facilmente, ele é muito fácil de identificar. Então o Goa, ele acaba usando um constante uso de melodias repetitivas, então é uma repetição atrás da outra e utilizando muita melodia, colocando muita melodia. Então a intenção é que você entre em um estado mais hipnótico, entre em um estado de transe, porque é melodia atrás de melodia, repetição atrás de repetição, e isso vai construindo a música, isso vai criando o ambiente na pista. Então por toda essa ideia que o Goa tem de querer trazer esse estado mais hipnótico, deixar em você um estado mais de transe, ele tem essa característica das músicas serem um pouco mais longas. Elas acabam sendo mais longas para você ter tempo de poder entender toda a construção da música, tudo que ela quer te passar, todo o contexto que ela quer passar para você, para a pista de dança. Então você acaba identificando muita coisa de elementos tribais, muita coisa voltada à cultura indiana e também muita referência à mitologia e misticismo budista e hinduísta. Então o Goa, ele acaba sendo construído entre 135 e 150 BPMs. Ele não é aquele estilo tão rápido, ele pode ter umas músicas um pouco mais aceleradas, mas ele também tem umas músicas um pouco mais lentas. Vai sendo construído a partir do que eu falei, repetição, muita melodia e usa muita referência dessa cultura indiana, enfim. Então alguns dos artistas que são bem conhecidos, nós temos Man With No Name, nós temos Asia 2001, nós temos Transwave, nós temos Astral Projection, entre muitos outros artistas. O Goa, infelizmente, é uma das vertentes que não está tão presente nas festas, é difícil você achar alguma rave ou algum festival que tenha o estilo, mas eu tenho certeza que se você ouvir, se você nunca ouviu, e você vai se apaixonar porque é um estilo muito envolvente, é muito gostoso de ouvir. Vou deixar aqui para vocês um exemplo de Goa, para vocês poderem identificar melhor e entender do que eu tô falando. Beleza, agora vamos pro Full On. Vamos lá, falar do Full On agora. Bom, a história de como surgiu o Full On aconteceu lá em Israel na época de 90, onde uma gravadora chamada Omega Records lançou um disco no qual o título dele era Full On. Então, as músicas que estavam lá, as músicas acabaram se tornando uma referência do que é o Full On hoje em dia. Então, foi a partir desse lançamento desse disco, por conta do nome dele, que surgiu todo esse conceito da vertente Full On. O Full On, ele acaba sendo construído entre 142 a 150 BPMs. E também ele é considerado uma das vertentes mais melódicas do Psytrance. Então ele é um estilo muito enérgico, ele é muito dançante. O Full On, ele também se assemelha muito ao Goa por essa questão de ele também ter muita repetição de batida, só que ele acaba sendo mais enérgico, ele é mais dançante, você tem mais energia, você tem mais vontade de dançar, ele parece que ele te convida, ele te chama para você poder dançar. O Full On, ele tem essa magia, toda essa melodia que ele é construído, totalmente diferente do que do Goa, por exemplo. Ele acaba sendo muito mais explosivo, você tem muito mais vontade de dançar loucamente. Então a ideia do Full On é que os elementos, eles vão entrando na música, eles vão se encaixando, até que chega uma hora que, ele explode. Ele totalmente, deixa você num estado assim, eufórico. Você fica, totalmente
Nossa, eu não consigo nem explicar direito, porque eu gosto muito do Fulon e, assim, é um estilo que, desde que eu comecei a frequentar os eventos, eu gostei, gosto até hoje. É uma coisa muito boa você ouvir um Fulon durante o dia, a final de tarde, cara, é sensacional, é bom demais, bom demais. Bom, no Fulon nós temos algumas subvertentes, nós temos o Fulon Night, nós temos o Fulon Morning, nós temos o Fulon Groove e também nós temos o Fulon High Tech, mas eu não vou falar sobre eles hoje, provavelmente isso vai ficar para um próximo vídeo. Então, alguns dos artistas mais famosos de Fulon, nós temos Racked Machines, nós temos GMS, nós temos Xerox, nós temos Infected Mushroom, Freeman, entre vários outros. Eu também vou deixar aqui para vocês um exemplo do Fulon para vocês entenderem do que eu tô falando, como ele também tem essa pegada mais repetitiva, mas ele já é uma coisa mais dançante, alguma coisa que você já sente aquela energia para poder extravasar, para poder dançar. Agora vamos falar dele, prog. Progressive Trance. Gente, eu vou falar hoje pra vocês do Progressive Trance, do prog reto, tá? Eu não vou entrar em prog offbeat, prog dark, do prog farofa, aí, que é aquele prog mais comercial. Nós vamos falar, até porque eles também não são subvertentes, tá? São formas que eles são construídos, também é uma forma de produção. Prog é prog, não tem uma subvertente, tá? Se vocês quiserem também, eu posso falar pra vocês, comentar um pouquinho mais sobre esses outros estilos de prog. Faz o seguinte, deixa um comentário aqui pra mim, se você quer que eu faça um vídeo pra vocês só sobre prog offbeat, prog dark, o prog comercial, progressive trance normal, beleza? Pra gente tentar explicar a diferença entre um e outro. Mas vamos lá, vamos falar do progressive trance, o prog reto. Então ele acaba sendo uma vertente um pouco mais lenta e um pouco mais calma de todas do Psytrance. Ele tem essa característica. Ele é construído entre 132 a 145 BPM. Então ele acaba tendo muita referência do tech house, do minimal, onde você tem toda essa questão de você estar acrescentando os elementos dentro da música. Então, conforme a música vai sendo construída, você percebe que um elemento vai sendo acrescentado, depois outro elemento vai sendo acrescentado, até o momento que você possui todos os elementos compondo a música. Isso geralmente acontece depois do break da música. Então, ele vai sendo construído, ele vai sendo trabalhado, aí você tem um break da música, e aí quando ele solta, ele solta a batida novamente pra gente, aí a música ela já tá completa, aí é só para você realmente terminar de curtir o que foi sendo construído desde o começo. Essa é a beleza do prog. O prog ele tem essa característica muito forte que funciona, dá muito certo e a pista acaba indo à loucura. Todo mundo gosta. Prog é muito bom, o prog, gente. Também é um estilo que cai muito bem você tocar durante o dia, às vezes na parte da manhã também é muito bom, no final de tarde. O prog é sensacional, sensacional. Então alguns artistas também muito conhecidos, nós temos Egorythmia, nós temos Licton, nós temos Phlegma, nós temos Kalki, Liquid Soul, Eclipse, são vários, gente, são vários, uma infinidade de artistas aí muito bons. Eu já tive a oportunidade de ver muito desses artistas e os caras mandam demais, é um prog totalmente diferenciado. Eu vou também deixar aqui para vocês um exemplo, para vocês entenderem do que eu tô falando, dessa questão de ir acrescentando os elementos durante a música, beleza? From the Mount of Sinai. E por último, mas não menos importante, nós vamos falar dele. Ele. O Dark Psy. Galera, o Dark Psy. Bom, o Dark Psy ele tem essa característica de ser um som um pouco mais pesado, de ser um som um pouco mais sombrio, um som introspectivo. E introspectivo é quando você tem a intenção de poder enxergar o seu próprio íntimo, é poder você enxergar os seus sentimentos, poder enxergar suas emoções de uma maneira um pouco mais complexa, você poder se autoconhecer. Então, o objetivo do Dark Psy é esse, é trazer todos esses sentimentos à tona. Então, querendo ou não, ele acaba
acaba sendo um gênero um pouco mais pesado, um pouco mais frio, então ele acaba trazendo alguns sons mais pesados, ele acaba trazendo gritos, acaba trazendo sons macabros, acaba trazendo efeitos de filmes de terror, portas, barulho de monstros, entre outras coisas que vão trazer esse aspecto mais sombrio para a música. Então a ideia do Dark é trazer sempre efeitos curtos, efeitos rápidos, que vai gerar aquela confusão mental. Então vai ser um excesso de informação que vai estar vindo enquanto você está ouvindo a música. Então é muito efeito, é muito sintetizador vindo, então você acaba ficando meio perdido. Então geralmente quem está ouvindo pela primeira vez, que é o primeiro rolê, acaba se sentindo um pouco incomodado, porque é um som que você tem que ir aprendendo a ouvir. Ele é um pouco mais complexo, então você tem que ir gostando dele aos poucos. É muito difícil alguém já chegar gostando de Dark, gostando de high-tech, porque são sons mais rápidos, muita informação ao mesmo tempo, e isso acaba sendo um pouco incômodo para quem não está muito acostumado. Então isso faz com que o Dark seja esse som um pouco mais diferente, um som noturno que o pessoal às vezes acaba não curtindo muito. Sendo construído aí, pode variar entre 150 a 200 BPMs, mas pode ir até mais. Eu já cheguei a ouvir Dark de 220, 230, e a partir daí a gente já começa a subir já para o nível de Psycore, já um outro estilo de uma outra vertente, no caso subvertente do Dark Psy, que já é uma coisa um pouco mais complexa, já é um pouco mais sombria do que o Dark em si mesmo. Alguns artistas também que são pioneiros aí do Dark, nós temos Baphomet Engine, nós temos Xenomorph, nós temos The Nomos, que é um projeto que o Goagil ele participa. E eu vou deixar para vocês também aqui um exemplo para vocês poderem identificar melhor o Dark, saber do que eu tô falando, de um som mais pesado, muitos elementos ao mesmo tempo, para vocês poderem identificar legal o Dark Psy. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido quais são as vertentes do Psytrance, como que você vai identificar. Tenho certeza que na sua próxima festa, se o seu amigo te perguntar, você vai saber explicar para ele o que é que tá tocando. Então, tenho certeza que isso já valeu o seu like, já valeu a sua inscrição aqui no canal e também deixar o sininho ativado. E galera, faz o seguinte, comenta aqui pra mim, fala pra mim qual que é a vertente que você mais gosta. Deixa eu saber qual que é a sua vertente favorita do Psytrance. Beleza, galera? Então, até a próxima. Tamo junto.